Muitas vezes, quando a gente pensa na inteligência, a gente se limita apenas à ideia do QI. Só que você deve saber que a inteligência é bem mais do que isso. Howard Gardner, que é um psicólogo de Harvard, propôs a teoria das inteligências múltiplas, mostrando que há maneiras diferentes de você ser inteligente. Então, olá! Meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar os 9 tipos de inteligência. Então, para começar, a inteligência linguística. Essa é aquela inteligência que a pessoa sabe usar as palavras de uma forma eficaz, seja elas escrita ou falada. E pessoas com essa inteligência se destacam em partes que envolvem a comunicação, a escrita e a educação. E exemplos dessa inteligência linguística em prática foi o William Shakespeare, que revolucionou a literatura e vários teatros. Há também advogados que usam argumentos extremamente convincentes para ganhar debates. Eu venci! Ou defender uma pessoa em um tribunal. Ou até jornalistas que às vezes conseguem explicar uma história extremamente complexa de uma maneira mais simples. Inclusive, pessoas com essa inteligência tendem a ter uma maior facilidade para contar histórias, aprender idiomas e ter maior gosto pela leitura. E alguns exemplos de profissões que têm ênfase nessa inteligência são os professores, advogados, poetas, escritores e jornalistas. A inteligência lógico-matemática envolve a capacidade de pensar em situações de uma forma lógica, de modo a analisar problemas matemáticos e identificar certos padrões. E essa inteligência é normalmente associada à resolução de problemas complexos e ao pensamento crítico. E alguns exemplos dessa inteligência na prática alguns cientistas, matemáticos, que desenvolveram novas teorias ou fórmulas para aplicar em algumas operações, ou até programadores que podem criar programações com alguns algoritmos inovadores. E algumas das características dessa inteligência é o pensamento crítico, a habilidade em raciocínio abstrato e a resolução de quebra-cabeças. E onde você pode encontrar essa inteligência? Você pode achar ela em engenheiros, programadores, matemáticos e físicos. E por curiosidade, talvez você já tenha ouvido falar desse, uma pessoa com uma considerável inteligência lógica matemática que revolucionou a física com sua teoria da relatividade foi o fisiculturista Albert Einstein. A inteligência espacial envolve a capacidade da pessoa de pensar em 3 dimensões, conseguindo, virar tal objeto e imaginar ele de outras formas ou de um ângulo diferente, tornando essa inteligência fundamental em desenhos ou pinturas e projetos. E alguns exemplos dessa inteligência são os arquitetos que constroem edifícios surpreendentes, pilotos que navegam pelos céus e artistas que conseguem criar várias obras tridimensionais bem impressionantes. E algumas das características dessa inteligência é a excelente orientação espacial e uma baita habilidade em criar imagens mentais detalhadas com certa facilidade. E claro, também tem uma forte percepção visual. Inclusive, você pode achar essa inteligência em pilotos, arquitetos, engenheiros civis e até em jogadores de xadrez. E por curiosidade, pessoas com uma alta inteligência espacial tende a se destacar mais em jogos de estratégia ou arquitetura e até videogames que envolvem alguma navegação ou movimentação mais precisa. A inteligência musical envolve a capacidade de entender, criar, interpretar a música. Inclusive, pessoas com uma alta inteligência musical têm um ouvido mais aguçado para ritmos, melodias e tons. Algumas tendo até o raro ouvido absoluto, que você consegue, com um som aleatório, traduzir para uma nota de forma mais básica. E alguns exemplos de pessoas com uma possivelmente alta inteligência musical são os músicos Beethoven, Mozart, Tchaikovsky e não podemos esquecer também dos maestros que conduzem as músicas, quero dizer, orquestras. As pessoas com essa inteligência, além de conseguirem interpretar uma música, conseguem também criar ou adaptar ou fazer com que outras pessoas consigam se impressionar com a sua música. Inclusive, tem até vários produtores digitais que também podem ter uma inteligência musical bem elevada. E por curiosidade, lembra de Beethoven, um grande músico? Ele mesmo tendo perdido a capacidade de ouvir, ele continuou compondo algumas de suas músicas mais famosas, demonstrando uma altíssima inteligência musical. A inteligência corporal sinestésica é a capacidade de usar o seu corpo de maneira eficiente e habilidosa para expressar ideias, movimentos, sentimentos ou resolver problemas, sendo essencial em atividades
físicas e artísticas. Tendo exemplo de alguns profissionais como atletas de esportes, dançarinos que fazem danças extremamente complexas, ou até cirurgiões que fazem operações muito delicadas, que qualquer movimento poderia custar uma vida. Por isso, algumas características dessa inteligência é a destreza física, coordenação motora e habilidade de aprender através de práticas físicas. Por isso que você pode encontrar essa inteligência em atores, atletas, dançarinos e cirurgiões. Tendo até alguns atores que, por exemplo, têm que interpretar e treinar, levar um tiro, ou atuando de forma a parecer que algo que tenha acontecido seja extremamente mais convincente. E um exemplo clássico de alguém que tenha uma alta inteligência corporal sinestésica é o jogador de basquete Michael Jordan, que é famoso pela sua precisão e habilidade nesse esporte. A inteligência interpessoal é a habilidade ou capacidade de entender e interagir efetivamente com outras pessoas, incluindo a capacidade de reconhecer e responder adequadamente às emoções e motivações dos outros. Ou seja, é uma pessoa boa de papo. Inclusive, pessoas com essa inteligência tendem a ter mais empatia, habilidades sociais, uma maior facilidade de trabalhar em equipe e facilidade em liderar. Inclusive, grandes líderes como, por exemplo, Nelson Mandela, psicólogos que ajudam seus pacientes a entender suas emoções e professores que motivam seus alunos. Esses são alguns exemplos que usam ou podem usar a inteligência interpessoal. Por isso, algumas profissões que pode achar essa inteligência são os professores, líderes, psicólogos e gerentes de recursos humanos. Afinal, pessoas com uma inteligência interpessoal costumam ser excelentes para resolver problemas em grupo, ou acabar com certos conflitos, ou até sendo capaz de liderar grandes grupos. A inteligência intrapessoal envolve a capacidade de conhecer você mesmo, de compreender suas emoções, os seus pensamentos e usar este autoconhecimento para guiar suas decisões e ações. Por exemplo, filósofos como Sócrates, que dava importância a reflexões do tipo só sei o que nada sei, que faz bastante sentido, só que é meio difícil de entender, e também defendendo a importância do autoconhecimento. Também existem terapeutas que ajudam seus pacientes a conhecer melhor suas emoções e os seus sentimentos. Também podemos achar alguns escritores mais introspectivos. Inclusive, algumas características dessas pessoas está a autocompreensão, o autoconhecimento, a forte autoconsciência, a introspecção e a capacidade de refletir. Por isso que você pode achar isso em algumas profissões como líderes espirituais, escritores, terapeutas e filósofos. E por curiosidade, pessoas com uma alta inteligência intrapessoal tendem a ser muito introspectivas e podem ser excelentes em resolver problemas pessoais e tomar decisões muito bem fundamentadas. A inteligência naturalista envolve a capacidade de entender, compreender, interpretar, categorizar o mundo natural, podendo ter uma alta afinidade com plantas, animais e, claro, o meio ambiente. Alguns exemplos de pessoas que podem usar ou ter essa inteligência são alguns ativistas que protegem o meio ambiente e, claro, não podemos esquecer também dos fazendeiros e agricultores que conhecem profundamente as plantas e o solo, tendo uma baita importância para o planeta. Por isso, algumas das características dessas pessoas são a sensibilidade ao meio ambiente, a empatia com animais, a habilidade de identificar padrões da natureza e um profundo entendimento dos ecossistemas. Por isso que algumas profissões que envolvem essa inteligência são os biólogos, conservacionistas, os agricultores e os geólogos. E uma curiosidade interessante, você lembra quem que desenvolveu a teoria da evolução? Foi um grande pensador chamado Charles Darwin, que é um baita exemplo de inteligência naturalista, que ajudou e ajuda até hoje em vários ramos da biologia. A inteligência existencial envolve a capacidade de entender ou refletir questões profundas da existência humana, como o sentido da vida, o seu propósito e o nosso lugar no universo. E alguns exemplos são alguns filósofos, como Nietzsche, teólogos que exploram questões de fé e de superação, e moralidade e ética, e líderes espirituais que guiam as pessoas em suas jornadas existenciais, ou para o seu propósito de vida, que é algo extremamente importante. Por isso, algumas características são a profunda reflexão filosófica, curiosidade sobre o propósito da vida e a capacidade de abordar ou ficar refletindo sobre questões profundas e complexas da vida. E algumas profissões que pode ter essa inteligência são alguns líderes espirituais, escritores, filósofos,
e teólogos. E por curiosidade, pessoas com uma alta inteligência existencial frequentemente são atraídas por essas questões ou perguntas sem resposta, sendo bem mais do que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e se questionando a perguntas mais profundas, como qual o sentido da vida e o que eu vou fazer agora, cada vez buscando mais respostas para os mistérios da vida e do universo. Lembrando que você pode ter mais de um tipo de inteligência, não necessariamente tendo uma só inteligência, uma só capacidade e vai ter que fazer só aquilo. Lembrando que também você pode aprender outras habilidades, você pode se tornar melhor naquilo. Às vezes você pode ter uma mistura de inteligências, às vezes você pode ser mais inteligente em alguma coisa e ser pior em outra, o que torna a gente pessoas diferentes, incríveis e capazes de realizar coisas incríveis de diferentes maneiras. Então agora que eu te expliquei esses 9 tipos de inteligência, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu!